paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Romanos, capítulo 8, a partir do primeiro verso, que diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na sua carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém. Esta palavra de Paulo aos Romanos retrata aqui do nosso corpo e do nosso espírito. Traz aqui uma sentença que cada um escolhe o que quer levar para si. E aqui Paulo diz que nós, a cada dia, temos este espírito e este corpo para alimentar e para nos precaver. E a humanidade, desde que o Senhor Deus criou eles, vem sendo policiado, vem sendo poupado ou vem sendo ceifado por causa da carne. E a inclinação da carne gera morte, gera pecado, gera divisão, gera separação entre o homem e Deus. Deus então envia o seu Filho à terra. Ele deixou o seu poder, a sua glória, a sua majestade e se fez aqui na terra como homem, carne. E aqui Paulo relata, decifra que Jesus veio como homem, do jeito que nós somos. E na carne provou para o homem que é possível sustentar, se precaver, lutar contra a própria carne no corpo. E o próprio Jesus tomou para si o pecado do mundo no seu corpo e venceu na cruz. O que Jesus traz como exemplo, e Paulo relata nesta carta, dizendo que o próprio Jesus veio como homem e ele venceu as concupiscências da carne. Aqui relata que Jesus teve as mesmas paixões, as mesmas necessidades do que nós, mas ele venceu o pecado na própria carne. E aqui Paulo também relata dizendo que nós precisamos vencer a nós mesmos, porque aqui no nosso DNA, aqui no nosso íntimo, cada um tem o seu pecado, as suas falhas. E nós precisamos, primeiramente, ao invés de vencer o mundo, precisamos vencer a nós mesmos. Precisamos vencer a nós. Precisamos dar exemplo de nós mesmos. Paulo mesmo diz para seguir as pisadas de Cristo
E ele põe até ele como exemplo, porque não é fácil seguir outra pessoa, mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque ele deu o exemplo. Ele é o caminho que leva até a Deus, que as nossas orações chegam até a Ele e é intercedida pelo Espírito Santo. Quem vence o homem e que o homem vence o mundo e que a carne venha a ser vencida pelo homem. Mas primeiramente que o homem venha vencer ele mesmo, que o homem venha vencer as suas concupiscências, as paixões do mundo. E aqui Paulo relata: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como está enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se andamos segundo o Espírito, temos que então espiritualizar todas as coisas. Se andamos em Espírito, temos que estar atento, ligado, acordado 24 horas, porque senão a gente entra no automático, cai na mesmice, cai no conformismo e acaba chegando no achismo e acaba fazendo coisas ou deixando coisas acontecer que vão esfriando a nossa vida espiritual. Então esse alerta é: o pecado ele dá sinal? Não, ele não dá sinal. O pecado ele tem cheiro? Não, ele não tem cheiro. Ele não tem nem gosto. Tem uns que tem cheiro, tem gosto, tem até paladar. Mas ele vai minando como se fosse água. Se não colocar uma barreira, se não colocar uma divisão, aqui não entra, aqui não pode, aqui eu não posso. Essa luta é nossa até a morte, porque vivemos num corpo de carne. E a carne precisa ser alimentada? Nem sempre. A carne precisa ser policiada. Temos que ser 100% homens, mulheres, fiéis a nós mesmos. A nós mesmos e até enganar a nós mesmos. O próprio Jesus disse: pega a sua cruz e siga-me. Mas antes ele disse: negue-se a si mesmo. Negar a nossa vontade. Porque se nós der vazão a tudo que nós temos vontade, aí a nossa mente pode até ir até longe do que a carne, os pensamentos possam fazer. Principalmente se tivermos condições financeiras, dias disponíveis, a nossa mente viaja o que poderíamos fazer. Mas isso também é uma porcentagem de dar vazão à carne. Por isso que temos que nos policiar, ter este sensor, esta sensibilidade, saber o que é do espírito ou o que é da carne. E sem limite, porque a carne ela não tem limite. Vai dando vazão, e ela vai entrando, vai fazendo, vai acontecendo. Quando observa, já está longe ou perdeu muita coisa. E a carne, ela chama e prende o homem para as coisas da terra, porque ela é terrena, ela foi criada na terra. A carne é terrena. O próprio Deus lá em Gênesis diz: façamos o homem a nossa imagem.
a nossa semelhança. Então é imagem, é semelhança, não falou, vamos fazer igual nós. Então Deus pegou da terra, a terra é a carne, e todos os nutrientes e todos os componentes químicos da terra estão no nosso corpo. Então nós somos terra. Carne, pó, cinza, barro. E prende, é um imã, prende para as coisas da terra, para as consequências da terra, para as concupiscências da terra, para as vontades, para os desejos da terra. Mas aqui Deus traz esta carta através de Paulo dizendo: olhai para o Espírito, fortalecei o Espírito, porque é vida e paz, porque a morte, a única coisa que ela pode trazer é a inclinação para a carne e a morte. O final é a morte, porque o salário do pecado é a morte. E tem até religiões que dão vazão dizendo: seja livre, faça a sua vontade. Mas nem sempre. E nem tudo temos que fazer. A Bíblia diz: tudo posso, mas nem todas as coisas me convêm. Então, o policiamento tem que ser partir de mim, de nós. Quem somos, o exemplo que estamos dando para o nosso corpo, para a nossa vida espiritual. Então, o próprio Deus já deu exemplo. Paulo traz esta carta dizendo: vivemos num corpo, mas este corpo, esta carne pura, precisa ser policiada, precisa ser administrada. Não é não, sim é sim, e administrar, alimentar o espírito. Por quê? Porque senão ela vira morte. E aquele que tem a divisão entre o homem e Deus, Deus não tem parte com ele. Aquele que não quer parte com Deus, Deus também não tem parte com ele. Mas aquele que tem parte com o Espírito, alimenta o Espírito, as coisas do céu, as coisas espirituais, Deus tem parte com ele, trazendo vida e paz. Essa vida aqui que Paulo está dizendo, tanto aqui na terra, como saltar daqui para a eternidade, continua vivo, porque muitos vão ficar mortos, eterno, mas aqui está dizendo vida eterna e paz, tanto aqui na terra, como saltar daqui para a eternidade, com vida e paz com Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua infinita misericórdia. Venhamos te pedir a Deus força, graça sobre as nossas vidas. Nos capacita a enxergar a nós mesmos, o nosso eu, as nossas concupiscências e reconhecer e dar ouvido ao Espírito Santo para que ele venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo que está em nós. Senhor, nos ajuda a vencer a cada dia, a dar mais um passo. Nos guarda, nos cobre com teu sangue. Dá vitória à nossa família, aos nossos familiares. Continua, Senhor, realizando sonhos, projetos. Continua abrindo as portas a cada um que está trabalhando, está estudando, está vencendo, está indo vencer mais um dia. Continua, Senhor, realizando sonhos. Continua realizando os projetos. Continua, Senhor, fazendo o teu povo crescer. Abençoa os ministérios que abrem as portas para falar da tua palavra. Os pastores, os evangelistas, Senhor, seja no Brasil, seja no mundo, em campo missionário, em toda a região do Brasil ou do mundo que está levando a tua palavra, mesmo aqueles que estão falando da tua palavra escondido por causa da morte. Guarda, livra eles de todo mal. Dá, Senhor, mais uma oportunidade de salvação a este povo, a esta nação. Desde já, Senhor, eu te agradeço pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Continua nos capacitando, nos dirigindo, nos guiando, para que o teu nome venha a ser glorificado. E desde já, Senhor, eu te agradeço.